Oi, gente. Hoje a gente vai começar uma série de vídeos sobre a resposta do réu e a gente vai tratar de alguns temas, por exemplo, princípios da resposta do réu, quais são os mecanismos próprios da defesa, da sustentação da defesa da parte adversária, vamos falar sobre prazos, né, e outros temas que são correlatos à matéria. Hoje a gente vai tratar especificamente sobre os princípios da resposta do réu, que são três. O primeiro deles é o princípio do contraditório substancial, que já é um velho conhecido nosso, né, que fala sobre o poder de resistência das partes em relação ao que é alegado pela parte contrária. Né? É o princípio de envergadura constitucional, ele está previsto no artigo 5º, inciso 55 da Constituição de 88, que fala o seguinte: é assegurado aos litigantes o poder da ampla defesa e do contraditório, que são princípios diferentes, o poder de ampla defesa ou contraditório quanto ao que é alegado pelo adversário no curso do processo. Então, é um princípio que já é conhecido por vocês desde a teoria geral do processo, né, não é nenhuma inovação, mas para a resposta do réu, ele é o princípio que materializa, que dá natureza à própria resposta do réu. Ele é a possibilidade de defesa, de arguição, de outros argumentos, de uma defesa mais substancial do réu em relação ao que é dito pela parte autora, porque não é porque o autor alega algo que significa dizer que naturalmente é verdade. A diferença entre autor e réu é que o autor alegou primeiro em relação ao réu. Não quer dizer necessariamente que o réu não tenha razão ou que se deve desconsiderar os argumentos de defesa do réu. O segundo princípio que a gente vai trabalhar hoje é o princípio do ônus da impugnação especificada ou específica. Esse princípio ele é mais fácil de visualizar, talvez, do que o próprio princípio do contraditório, porque ele funciona assim. Imagine que você tem a petição inicial, você é advogado do réu, você tem a petição inicial do autor, já exposta nos sistemas virtuais, no ESAGE, enfim. E aí, quando você tem acesso a essa peça, você vai direto, coloque seu foco direto nos fatos alegados pela parte autora no espaço dos fatos da petição inicial. Nos fatos, os argumentos descritos pela parte autora são apenas o ponto de vista do autor. E você, como advogado do réu, precisa se posicionar contra esses argumentos e em defesa do seu cliente. O ônus da impugnação especificada é justamente essa função de atacar especificamente, de maneira pontual, de maneira precisa, cada um dos argumentos levantados pela parte autora na inicial. Essa é a ideia do princípio do ônus da impugnação especificada, que não se aplica, de acordo com o artigo 341, parágrafo 1 do Código de Processo Civil de 2015, ele não se aplica ao advogado dativo, ao defensor público e ao curador especial. São 3 exceções para a aplicação desse princípio. Mas o artigo 341, ele também fala de situações em que aquele princípio não será aplicado. Essas 3 situações, elas estão presentes no artigo 341 como exceções ao princípio do ônus da impugnação especificada, que deve ser lido por todo mundo. O terceiro princípio que a gente vai tratar é o princípio da concentração ou eventualidade. Poucas são as situações do direito em que a gente tem sinônimos. Essa é uma situação. O princípio da concentração e o princípio da eventualidade, eles são nomenclaturas diferentes que alguns autores usam de maneira diferente, mas que têm mais ou menos o mesmo sentido. O princípio da concentração ou eventualidade, ele significa o seguinte: se o réu possui seus argumentos, ele tem que levantá-los em uma única oportunidade, em um único momento. Naquele mesmo momento processual, ele não pode deixar nada para o final. É muito típico a gente ver isso, né, em seriados, em filmes que falam sobre direito, mas está tudo errado. Os filmes colocam sempre a seguinte situação: uma testemunha surpresa aparece no final, ninguém descobre, uma prova elementar, substancial de defesa daquele réu que vai inocentá-lo na frente de todos é apresentada somente no júri. Um momento de clímax, né, dos filmes e dos vídeos e dos seriados jurídicos é justamente o momento em que se apresenta uma prova surpresa. No direito brasileiro, norte-americano, inglês, em qualquer diploma normativo de um Estado democrático de direito, isso é extremamente prejudicial para a defesa. Isso pode ser considerado como ato, como uma litigância de má-fé. Então, essa história de se colocar a defesa só para o final, isso não existe. Na vida real, isso não existe. O que se aplica é o princípio da concentração, ou seja, todos os argumentos que o réu possui no momento da contestação devem ser levantados naquele momento. Não se guarda o melhor para o final, né? Não existe isso no direito. Mas esse princípio também guarda algumas exceções que estão previstas no artigo 342
do Código de Processo Civil brasileiro. Vamos dar uma olhadinha rápida sobre esses artigos, certo? Esse artigo, gente, ele fala o seguinte, tanto o 341 quanto o 342. Eles falam o seguinte: exceções ao ônus da impugnação especificada, artigo 341, incumbe também ao réu manifestar-se precisamente, ou seja, você tem que falar especificamente sobre cada ponto do autor, sobre as alegações de fato constantes da inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se ou a não ser que, fatos que não for admissível a esse respeito à confissão, quando a petição não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar a substância do ato, ou se estiver em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto. E as exceções ao princípio da eventualidade são, artigo 342, eventualidade ou concentração, né? Artigo 342, depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações, ou seja, novos argumentos que não foram descritos no momento da contestação, por essas três razões. Quando são fatos relativos, quando são situações relativas a direito ou a fato superveniente, ou seja, como é que o réu iria alegar um fato na contestação se ele sequer sabia, se o seu advogado não sabia, se ninguém sabia da existência desse fato. Então, são situações que, se for um fato superveniente ou desconhecido no momento da defesa, é claro que ele não vai poder ser aplicado. Inciso segundo do 342, quando competir ao juiz conhecer dessas questões de ofício. Quando compete ao juiz conhecer uma questão de ofício, significa que ele não precisa ser provocado por nenhuma das partes. E essas previsões estão no Código de Processo Civil, pulverizadas pelo Código de Processo Civil de 2015. E, finalmente, inciso terceiro, quando por expressa autorização legal puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição, o que é o caso típico, para a gente usar como exemplo, da suspeição e impedimento, né, que são duas situações previstas no artigo 144 e 145 do Código de Processo Civil, que falam de um envolvimento não jurídico do juiz ou de quaisquer outros sujeitos do processo, com caso que podem vir a corromper o processo. Então, se houver a incidência de alguma dessas situações e que elas podem ser alegadas em qualquer grau de jurisdição, isso não vai prejudicar a defesa, caso não haja sua alegação no momento único, no momento da defesa. Gente, esse vídeo foi só para contribuir com esse momento de princípio, né, dos princípios da resposta do réu, e a gente vai ter outros vídeos que vão falar sobre esse tema e que eu tenho certeza que vão ser muito úteis para vocês. Bons estudos para todo mundo, aproveitem esse momento de reclusão dentro de casa para estudar, para viver, né, as maravilhas do processo civil.